Embora os russos desfrutem de superioridade na linha de frente, seja em número, artilharia ou força aérea, e avancem em direção a Pokrovsk e Chassivyar, diversos fenômenos e processos ocorrendo nos bastidores parecem menos otimistas para o Kremlin. F-16 e caças de Mirage nos céus ucranianos, a destruição metódica dos sistemas S-300 e S-400 pelos ATACMS, e, finalmente, mais sanções que, nas palavras do vice-presidente do Banco Central russo, Vladimir Shchetskin, ameaçam destruir a economia russa. O último mês trouxe poucas mudanças na linha de frente, mas muito aconteceu nos gabinetes diplomáticos. Vamos analisar o que aconteceu e como isso afeta a situação da guerra. Curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Comecemos com um sobrevoo pela linha de frente, que permanece estática. Na direção de Kharkiv, todo o ímpeto da incursão russa foi aniquilado. Os russos foram até repelidos em alguns lugares. Como afirmou Vitaly Ganshev, o governador russo dos territórios ocupados da região de Kharkiv, os ucranianos estão enviando reservas e tentando contra-atacar onde encontram resistência das tropas russas. Prosseguindo, a frente permaneceu inalterada na linha Kupiansk-Svatov-Kreminna. A primeira mudança foi o avanço russo em direção a Bilorivka, a oeste de Sevierodonetsk, no final de maio. O centro de gravidade permanece em Chassivyar, onde os russos conseguiram se aproximar da cidade ligeiramente a leste e nordeste. A batalha por Toretsk, 20 km ao sul de Chassivyar, também é iminente. Os russos lançaram operações ofensivas lá desde 18 de junho. No entanto, as forças implantadas não permitem pensar em sucessos táticos por enquanto. O objetivo é, inevitavelmente, fragmentar ainda mais as tropas ucranianas. Além disso, o Instituto para o Estudo da Guerra acredita que a ofensiva em Toretsk visa impedir os ucranianos de contra-atacar e flanquear fogo de artilharia do sul contra as tropas russas que atacam na direção de Chassivyar, bem como contra aquelas que lutam na direção de Avdiivka. É também lá que se pode ver a parte mais visível dos ganhos russos. As forças do Kremlin conseguiram tomar Ocheretny. Eles também avançaram em torno de Novoporovsk, Umansk e Netailov. O objetivo das operações nesta direção é chegar a Pokrovsk, por onde passam as estradas extremamente importantes M30 e H32. Não houve grandes desenvolvimentos no restante da frente. Mais importante foi o que aconteceu nos bastidores e nos gabinetes diplomáticos. Inevitavelmente, o fracasso do ataque russo perto de Kharkiv está relacionado não apenas à postura firme dos defensores ucranianos, mas também à tão esperada permissão para usarem armas ocidentais diretamente no território russo. A luz verde vem com a ressalva de que apenas regiões fronteiriças, onde os russos estão acumulando recursos de combate, podem ser alvos. No entanto, este é um grande avanço que torna muito mais fácil para Kiev se defender contra ataques transfronteiriços, que agora podem ser eliminados pela raiz. Os belicistas russos reagiram de forma bastante dura, mas esperada, sugerindo que o Kremlin deveria responder com uma explosão nuclear demonstrativa. Mas talvez um avanço ainda maior seja a visão do tão esperado F-16 nos céus ucranianos. Provavelmente o veremos no final deste verão. Em 13 de junho, essa informação foi confirmada pelo chefe do Estado-Maior Conjunto, General Charles Q. Brown Jr. Estamos trabalhando diligentemente para garantir que os ucranianos tenham o que precisam, e o objetivo é entregar esses F-16 a eles neste verão, disse Brown em coletiva após a reunião do Grupo de Contato de Defesa da Ucrânia, na Bélgica. Suas palavras foram confirmadas momentos depois pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, que disse estar otimista de que os F-16 seriam entregues à Ucrânia neste verão. As primeiras declarações de entrega de aeronaves multifuncionais foram feitas há um ano. Então, de que números estamos falando? A coalizão F-16 é atualmente composta por 4 países: Dinamarca, Países Baixos, Bélgica e Noruega. No ano passado, os dinamarqueses prometeram 19 aeronaves a serem entregues até 2025. Esses F-16 serão os primeiros.
Já os neerlandeses entregarão 24 das 42 aeronaves que voam sob a bandeira dos Países Baixos. A partir deste verão, espero que os primeiros F-16 sejam realmente entregues à Ucrânia. A Dinamarca será o primeiro país a fornecer fuselagens, e nós seremos os próximos, disse o ministro da Defesa neerlandês, Kassa Ollongren. A frota de F-16 ucranianos também será reforçada por 30 das mesmas aeronaves de outro país do Benelux, a Bélgica. Bruxelas assinou um acordo de defesa com Kiev, no qual prometeu entregar 30 aviões até 2028. No entanto, de acordo com o presidente ucraniano Zelensky, os primeiros F-16 belgas devem ser entregues este ano, o que ele confirmou no final de maio. Porém, o cronograma de entrega também depende da rapidez com que os belgas receberem seus F-35. A coalizão é completada pela Noruega, que pretende transferir todas as suas aeronaves. Embora Oslo tenha 22 aeronaves, especula-se que 12 estejam operacionais. Os demais serão usados para peças de reposição. Assim, estamos falando de um total de 85-90 aeronaves, o que significa até 7 esquadrões. Ainda assim, é incerto quando eles aparecerão, e deve demorar ainda vários meses. No entanto, se eles realmente se materializarem nesse número, representariam 70% do número que seria necessário para atingir o equilíbrio aéreo com a Rússia. Essas são as estimativas do próprio Volodymyr Zelensky, que colocou o número de 120 a 130 aeronaves da classe F-16. Citação: "Temos que entender que não devemos esperar um efeito imediato, pois os pilotos têm que se acostumar com o espaço aéreo da Ucrânia, já que as missões de combate são diferentes das de treinamento. Além disso, entendemos que receberemos parte dos F-16. Para realizar tarefas complexas de forma eficaz, precisamos de muitos desses caças. Tudo dependerá de quantas e das versões que serão entregues à Ucrânia." Fim da citação. Com essas palavras, Ilya Yevlash, chefe da Força Aérea Ucraniana, confirmou que os F-16 não serão a panaceia para todos os problemas da Ucrânia, especialmente na fase inicial, quando haverá poucos deles. David Sharp, um analista militar, acredita que, inicialmente, os F-16 ucranianos realizarão missões menos arriscadas, como derrubar mísseis de cruzeiro ou drones russos. Com o tempo, eles começarão a voar em missões próximas da linha de frente, correndo maiores riscos. Com o tempo, haverá confrontos com aeronaves russas, incluindo o Su-35, e eles também serão caçados pelas defesas antiaéreas S-300 e S-400. O sucesso dos F-16 dependerá do armamento com o qual eles estão equipados. Em setembro passado, um representante da Força Aérea Ucraniana afirmou que receberia os mais recentes mísseis AIM-120, com alcance de até 180 km. No entanto, a questão dos F-16 não está isenta de problemas, o que não é novidade entre Washington e Kiev. Em particular, o treinamento de pilotos. No ritmo atual de treinamento, podemos chegar a um paradoxo, onde os ucranianos terão menos pilotos treinados do que aeronaves F-16. Por quê? Pilotos e trabalhadores de manutenção ucranianos estão sendo treinados em Tucson, Arizona, e na Dinamarca, e espera-se que comecem a treinar na Romênia. O Pentágono relatou que o primeiro grupo de pilotos ucranianos já concluiu o treinamento, mas não está claro a quantidade total de pilotos treinados e quantos estão atualmente em treinamento. Muito provavelmente, estamos falando de 2 dúzias de pilotos em treinamento, nos Estados Unidos e na Europa combinados, e isso é muito pouco. Especialmente porque a Ucrânia precisa ter mais pilotos do que aviões. Um piloto por caça obriga a aeronave a ficar parada por algum tempo. E isso é inaceitável, especialmente porque há poucos deles e eles serão um alvo prioritário para a Rússia, afirma o já citado Sharp. De acordo com uma fonte do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Ucrânia precisa de 2 pilotos para cada F-16. Então, os 12 pilotos que devem estar prontos em julho são suficientes para apenas 6 aeronaves. No total, Kiev precisa de 150 a 200 pilotos para os F-16 já prometidos. Seria um grande desperdício para a Ucrânia ter F-16 operacionais que não pode tripular.
A frustração dos ucranianos é com os americanos, que mais uma vez estão usando sua influência para gerenciar a guerra. Pelo menos é o que dizem. De acordo com a deputada ucraniana Oleksandra Ustinova, os americanos estavam deliberadamente atrasando o treinamento de pilotos, o que poderia resultar em mais aviões do que pessoal. Por que eles estariam atrasando intencionalmente? Basicamente, os Estados Unidos podem estar preocupados que a chegada de um grande número de F-16 na linha de frente possa atingir o lado russo com muita força e levar a um colapso militar e, finalmente, a uma perigosa transição interna naquele país, algo que os americanos estão tentando evitar a todo custo nesta guerra. Os ucranianos dizem que têm 30 pilotos prontos para começar a treinar, e outros locais de treinamento estão surgindo. Os franceses podem ajudar. De acordo com o Le Monde, a Força Aérea Francesa prometeu treinar 26 pilotos ucranianos nos próximos 2 anos. Os dinamarqueses prometeram treinar 20 pilotos este ano. Na Romênia, 8 pilotos devem iniciar o treinamento e 12 podem ser treinados por vez em Tucson. Não vamos esquecer que o treinamento também se aplica ao pessoal de manutenção. É claro que, se houver vontade política para mais treinamentos, os meios estarão lá. Mas os F-16 não são os únicos caças de 4ª geração que podem aparecer. Os Gripen suecos permanecem em aberto. Em 31 de maio de 2024, o presidente Zelensky e o primeiro-ministro sueco Ulf Kristersson assinaram um acordo de segurança que prevê 6,5 bilhões de dólares em ajuda sueca à Ucrânia até 2026. Uma parte única do acordo com a Suécia é o fornecimento de aeronaves especializadas ASC-890, bem como a perspectiva de fornecer à Ucrânia aeronaves JSA-39 Gripen, incluindo o treinamento, disse Zelensky em nota. No início de junho, Emmanuel Macron também anunciou que os ucranianos poderiam receber o Dassault Mirage 2000. O presidente francês disse à televisão que os pilotos ucranianos poderiam começar a treinar nos Mirages no final do verão, e dado um período de treinamento de 6 meses, isso significaria que os Mirages chegariam à Ucrânia no final do ano. Mas este não é o último avião francês a aparecer na infosfera recente. O portal Infobae especula que o governo de Javier Milei pretende entregar 5 caças Super Étendard Modernise à Ucrânia. Estas são unidades bastante antigas, mas modernizadas em 2019. A Argentina não consegue usá-las devido a um embargo britânico a certas peças, ainda ligado à saga da Guerra das Malvinas. O governo de Javier Milei está claramente trabalhando na imagem de romper com a neutralidade prevalecente dos países do sul global em relação à guerra na Ucrânia. Claro, a introdução de todos os tipos de armas tão avançadas levanta uma série de problemas, principalmente logísticos. Esses problemas já estão aparecendo com apenas 2 tipos de aeronaves de 4ª geração, imaginem 4. O coronel da reserva da Força Aérea dos Estados Unidos, Jeffrey Fisher, comentou, abre aspas, embora eu acredite que haja risco para a Ucrânia assumir um segundo caça, entendo por que eles estão fazendo isso. A administração Biden atrasou a entrega dos F-16 a ponto do Zelensky estar farto e disposto a assumir o risco associado à criação de uma segunda capacidade de jato de combate ocidental. Fecha aspas. Enquanto isso, os ucranianos não estão sentados esperando os caças. Como isso se manifesta? Em primeiro lugar, no trabalho sistemático e metódico de destruir os sistemas de defesa aérea inimigos. Só na Crimeia, os ucranianos destruíram 15 sistemas de defesa aérea nos últimos 2 meses. Isso inclui o S-300, S-350 e o mais recente S-400. No momento em que este artigo foi escrito, o número de unidades destruídas aumentou e pode até ter incluído o sistema S-500. À medida que as defesas aéreas russas enfraquecem, o comando estratégico afirma que o dia da libertação da Crimeia ucraniana está se aproximando. O caso é bastante claro. As forças ucranianas podem tentar degradar as defesas aéreas russas antes que a Ucrânia receba um número significativo de caças. O período de 2 meses aparece aqui, não por acaso. É o período em que os primeiros mísseis ATACMS de longo alcance foram entregues aos ucranianos.
Em meados de maio, os ucranianos bombardearam a base de Belbek com pelo menos 10 ATACMS, destruindo sistemas S-400 que são, teoricamente, projetados para bloquear o ATACMS, mas parece que são incapazes de fazê-lo. Os ucranianos podem, portanto, trabalhar na destruição das capacidades anti-acesso russas e, após isso, introduzir F-16 de forma mais ampla. Essa é a preocupação de blogueiros militares russos. Alguns estão preocupados que, se os ucranianos seguirem a doutrina americana, eles atacarão as baterias de defesa aérea primeiro. Depois, abre aspas, a aviação baseada em F-16 entra em jogo, com uma ampla gama de munições sob suas asas, fecha aspas, diz um relatório traduzido por War Translated. Territorialmente, a grande maioria dos alvos ucranianos estão localizados na Crimeia. Em 23 de junho, circularam imagens de um ataque ucraniano que resultou na queda de estilhaços em uma praia e matou pelo menos 5 pessoas. A Rússia chamou o ataque de bárbaro, mas a praia fica perto da base de Belbek, e imagens disponíveis também mostram que os russos colocaram radares e outros elementos de sistema antiaéreos em praias ou penhascos da Crimeia, com pouca consideração aos civis em praias próximas a instalações militares. Por essas razões, Olivia Yanchik, do Atlantic Council, diz que a ocupação da Crimeia está se tornando intolerável. O Kremlin já teve que tirar a frota do Mar Negro de sua base em Sevastopol, e a capacidade operativa no Mar Negro tornou-se muito arriscada e degradada. A próxima fase desse esforço já está em andamento, com a Ucrânia destruindo metodicamente as defesas aéreas russas e expondo toda a península. Espera-se que a Ucrânia receba os primeiros caças F-16 nos próximos meses, preparando o cenário para uma campanha aérea mais ampla contra a extensa infraestrutura militar da Rússia em toda a Crimeia. Com suas defesas aéreas dizimadas e linhas de suprimentos ameaçadas, o exército russo na Crimeia pode, em breve, se deparar com a constatação de que sua posição não é mais sustentável, escreve Yanchik. Retomar a Crimeia parece um objetivo irrealista hoje, mas os ucranianos acreditam que seu país acabará retornando às fronteiras de 1991. Para apoiar esse objetivo de longo prazo, os Estados Unidos assumiram um compromisso formal em 13 de junho. Foi quando o governo Biden assinou um acordo de segurança de 10 anos com a Ucrânia. Documentos semelhantes já foram assinados por muitos outros países, como a já mencionada Suécia. Mas quando se trata da maior superpotência militar do mundo, vale a pena destacar. O documento se baseia em uma estratégia da Casa Branca, que reconhece a necessidade de preservar e promover a soberania, a democracia e a capacidade da Ucrânia de deter e responder a ameaças externas atuais e futuras. O que isso significa na prática? O acordo não detalha tipos específicos de armas, quantidades declaradas ou um cronograma, mas fornece um vislumbre de alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, enfatiza o compromisso de Washington de ajudar a Ucrânia não apenas durante esta guerra, mas também nas futuras ações russas contra a Ucrânia. Esta é uma disposição bastante importante contra especulações de abandono de Kiev quando um acordo de paz for assinado. Além disso, o documento enfatiza a disposição dos dois países em trocar inteligência, com os americanos prometendo ajudar os ucranianos a construir as instituições necessárias, incluindo de contra-inteligência. O acordo também pede aos ucranianos que continuem e melhorem seu sistema legal e instituições anticorrupção. Washington reconheceu que a Ucrânia não estará segura até que sua soberania e integridade territorial sejam totalmente restauradas por meio de uma paz justa que respeite os direitos da Ucrânia sob a lei internacional, incluindo a Carta da ONU. Este é um ponto crítico para Kiev, pois, teoricamente, impede a pressão ocidental por uma possível paz forçada às custas do território ucraniano. Os dois lados detalham todas as áreas da luta militar e econômica em um anexo ao acordo. Os americanos prometeram apoiar os ucranianos em defesa aérea, manobras terrestres, guerra aérea, guerra naval ou segurança cibernética. Há outro detalhe importante, citação. Os Estados Unidos se comprometem a coordenar e trabalhar para a aquisição de esquadrões de caças modernos, sustentação,
armamento e treinamento para apoiar a capacidade de caça de quarta geração, incluindo, mas não se limitando, a caças F-16. Fim da citação. Portanto, estamos falando de esquadrões, no plural. Embora, teoricamente, o apoio americano à adaptação de aeronaves transferidas da Europa por Kiev pudesse se enquadrar nesta disposição. Pode, mas não necessariamente, o que deixa a porta aberta para a transferência de F-16 para os ucranianos. A Casa Branca observa que o acordo serviria como uma ponte para a futura adesão da Ucrânia à OTAN. Obviamente, embora a assinatura de tais acordos seja importante, deve-se notar que eles não são vinculativos para o próximo presidente. Os acordos, ao contrário dos tratados, não são ratificados pelo Congresso. Então, Trump poderá rescindi-lo. Por outro lado, é assim que funciona o mundo da diplomacia, e tais movimentos não são triviais. O acordo não é inviolável como o Tratado do Atlântico Norte é, em teoria, mas define a estrutura e as premissas de ambos os lados, e nesse sentido é certamente um passo na direção certa. Ainda mais porque os americanos sustentaram um acordo com ações concretas, anunciando, por exemplo, o redirecionamento de pedidos de sistemas Patriot para a Ucrânia. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, confirmou que os Estados Unidos tomaram a decisão difícil, mas necessária, de priorizar a entrega de mísseis Patriot e NASAMS para a Ucrânia, atrasando as entregas para outros países que os compraram, para que Kiev pudesse manter seu estoque, em um momento crucial da guerra. Depois de alguns dias, outra informação relacionada ao Patriot se seguiu. Agora, seria Israel que consideraria transferir até 8 baterias para a Ucrânia. A variante israelense não é a mais recente, mas seria um recurso inestimável para a defesa aérea ucraniana. Considerando que a penetração nos céus é uma das maiores preocupações de Kiev hoje, ambas as notícias são muito promissoras para a Ucrânia. Do outro lado da nova cortina de ferro, Vladimir Putin voou para se encontrar com o líder norte-coreano pela primeira vez em 25 anos. O presidente russo teve uma recepção calorosa em Pyongyang. Crianças agitavam bandeiras russas enquanto a foto gigante de Putin adornava a Praça Kim Il-sung, enquanto imagens transmitidas pela mídia estatal russa mostravam pôsteres do líder do Kremlin nas ruas, informou a CNN. Os dois líderes assinaram um pacto abrangente de parceria estratégica que inclui cláusulas semelhantes do artigo 5 da OTAN, que, segundo Putin, prevê o fornecimento de assistência mútua em caso de agressão contra uma das partes deste acordo. Em outras palavras, os dois lados estão prometendo um ao outro assistência militar mútua em tempos de escalada de conflito com os vizinhos e o Ocidente. Isso levanta questões muito sérias, especialmente na Coreia do Sul, que agora tem um motivo direto para enfraquecer a Rússia, já que ela se torna um aliado militar formal da Coreia do Norte. E não demorou muito para que os sul-coreanos anunciassem que estão considerando fornecer armas aos ucranianos. Seul já estava fazendo isso, na forma de munição de artilharia, mas a declaração pode ser lida como um desejo de continuar ou até aumentar o apoio. Vladimir Putin agiu com sua intimidação velada padrão para a Coreia não fazê-lo. O potencial das duas Coreias, assim como seu compromisso, é bem diferente. O Norte está ansioso para se envolver fortemente e pode oferecer muitos ativos pouco especializados para comprar o favor dos russos, como mão de obra barata, que Kim já anunciou que enviará a Donbass, ou munição de artilharia de 152 mm, como ele já fez. Por outro lado, o Sul não entrará na guerra tão fortemente quanto o Norte em termos relativos, mas pode reforçar a Ucrânia com tecnologia mais avançada. Não vamos esquecer que estamos falando de um país cuja economia é nominalmente do tamanho da Rússia e que não está em guerra. Seul também pode fornecer munição 155 mm para os ucranianos. Veremos uma guerra por procuração de munição na Península Coreana? Imediatamente após Putin retornar do Extremo Oriente, um problema eclodiu no Sul, onde distúrbios sectários eclodiram no Daguestão, matando 15 pessoas. Problemas baseados em nacionalidade ou motivados por extremismo religioso são uma preocupação constante para o Kremlin,
que busca manter relativa ordem na federação. Outro surto, apenas 3 meses após o massacre do Crocus City Hall, que deixou 145 mortos e 551 feridos, mostra que o país devastado pela guerra está cada vez mais instável. Se as pessoas que querem se aproveitar, como criminosos, senhores da guerra ou terroristas, se sentirem mais encorajados, a autoridade central enfrentará problemas de 2 lados, externo e interno, com o último crescendo perigosamente. Enquanto isso, a União Europeia e os Estados Unidos estão introduzindo rodadas sucessivas de sanções para atingir novos setores e indivíduos e para reparar os buracos que foram criados. O 14º pacote de sanções da União Europeia teve exatamente esse objetivo: remendar buracos, e também impôs restrições às exportações de gás natural liquefeito. Como resultado disso e da situação financeira geral, a gigante russa e antes uma das maiores do mundo, a Gazprom, atingiu um recorde negativo. Em junho de 2022, no auge da crise energética, a Gazprom era avaliada em 130 bilhões de dólares. Um ano depois, ela perdeu mais de 4 vezes de seu valor, e sua avaliação é de modestos 30 bilhões de dólares. E as sanções dos Estados Unidos atingiram novamente o sistema financeiro russo, tornando ainda mais difícil a entrada de moeda estrangeira. Isso criou barreiras adicionais para entidades não russas que desejam negociar com a Rússia e criou o risco de sanções retaliatórias. Chegou-se ao ponto de o primeiro vice-presidente do Banco Central russo declarar a ameaça de morte à economia russa como resultado das sanções. Uma nova onda de sanções ocidentais, juntamente com o bloqueio maciço de pagamentos bancários, incluindo por países considerados amigos, pode levar à morte da economia russa. Isso foi afirmado por Vladimir Shishkin em uma reunião do Fórum Jurídico Internacional em São Petersburgo. Se não houver pagamentos normais por produtos sob atividade econômica estrangeira para nosso país, que depende tanto das exportações quanto das importações, isso é simplesmente a morte, acrescentou Shishkin. Também vale a pena mencionar a Cúpula de Paz Ucraniana, que fez água, mas confirmou 2 coisas. Primeiro, a suposta neutralidade da China. Nem Xi Jinping nem a delegação chinesa compareceram, ressaltando mais uma vez de que lado Pequim está. Em segundo lugar, os líderes do G7 finalmente concordaram em fornecer à Ucrânia um empréstimo de 50 bilhões de dólares com base em ativos russos congelados. A totalidade desses desenvolvimentos, tanto na linha de frente quanto da diplomacia, significa que um tema que relatamos há um mês está começando a aparecer cada vez mais na mídia tradicional, ou seja, que a passagem do tempo não está necessariamente funcionando em desvantagem da Ucrânia. 2 semanas após nosso vídeo, a Bloomberg comentou em tom semelhante. O comandante das Forças Armadas Ucranianas, Oleksandr Syrskyi, disse: "O inimigo entende claramente que a chegada gradual de armas e equipamentos de nossos parceiros, a chegada dos primeiros F-16, fortalece nossas defesas aéreas. O tempo está do nosso lado e suas chances de sucesso diminuirão." Ele ainda acrescentou: "Portanto, o comando das tropas russas está fazendo todos os esforços para aumentar a intensidade e expandir a geografia das hostilidades, a fim de maximizar o esgotamento de nossas tropas, interromper o treinamento de reservas e impedir a transição para ações ofensivas." Fim da citação. Essa posição também é corroborada por confirmação visual de jornalistas do jornal alemão Zeitung. Usando imagens de satélite e modelos de IA, eles examinaram depósitos de tanques e equipamentos pesados na Rússia. Suas conclusões coincidem com a que já relatamos. 4 em cada 5 tanques que a Rússia está enviando para a Ucrânia são, na melhor das hipóteses, máquinas velhas, empoeiradas e enferrujadas. E reaparece novamente a ideia de que são, no máximo em 2 anos, que a Rússia ainda teria capacidade de travar uma guerra na intensidade atual. Isso não quer dizer que a Ucrânia esteja no caminho da vitória, de jeito nenhum. Algumas coisas estão fora de seu controle, como o apoio internacional, que é um elemento indispensável. No entanto, Kiev tem problemas com os quais precisa lidar por conta própria. Muito dependerá da eficácia do recrutamento ucraniano. Porém,
A trajetória negativa que Kiev está há meses parece estar se revertendo. A Ucrânia permanece em uma situação muito difícil no fronte e permanecerá assim por alguns meses. De acordo com analistas da Roshan Consulting, a Rússia terá uma janela de oportunidade por cerca de 3 meses mais, após o que, como resultado da chegada de novos recrutas ucranianos e da chegada da aviação moderna, a situação da linha de frente pode estagnar, ou até mesmo começar a se reverter. Apesar dos ganhos russos, que são lentos, tudo começa a parecer sombrio para o Kremlin, e os meses estão passando inexoravelmente. Já passamos da metade da guerra? A menos que algo inesperado aconteça, como a China entrar na guerra de forma explícita e direta, fornecendo armas pesadas, podemos arriscar que, sim, passamos.